Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Já estou aqui. Oi, Samantha, tudo bem? Como é que você tá? Oi, seu Ari, Kátia. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Oi, Gabriel. Espero que vocês estejam bem, viu? Seu Ari, Samantha, Kátia, Zé Luiz. E aí, tudo bem? Olá, tudo bem, Priscila? Tudo jóia, bem-vindo, viu? Obrigada pelo carinho em aceitar o convite para o nosso Ah, eu, bate-papo. eu que agradeço, eu que agradeço. Para mim é sempre uma honra poder trocar um pouco de ideias. Até porque a gente não está pronto para nada, né? Então tem que dividir para crescer. É verdade, é verdade. Muito obrigada. Eu falei com você muito rápido, aqui é um grupo de estudo e a nossa ideia é realmente, através do conhecimento, a gente se tornar melhor, para fazer o nosso mundo melhor, ainda que reduzido, e que isso reverbere para fora, né? Eu achei nada mais oportuno que, por mais louco que seja esse período de quarentena, que a gente consiga refletir o tanto que podemos melhorar. Ah, sim, com certeza. Enfim, eu vou fazer uma leitura, como eu sempre faço, de um texto para começar. Aí, assim que eu terminar, você pode se apresentar para a gente, para as pessoas saberem quem você é. Eu já sei, mas para todo mundo conhecer você pela Ah, sua visão, tá? sim, claro. Eu vou ler Minuto de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorini. Não se aborreça, da leitura 228. Não se aborreça com seu amigo só porque ele está mal-humorado. Saiba desculpar. Quantas vezes também você está irritado e responde mal a seus amigos? No entanto, gosta que eles o desculpem. Você não sabe o que lhes aconteceu, desconhece seus problemas íntimos. Desculpe então. Não leve a mal, releve e continue a querer-lhe bem. É a melhor maneira de mostrar sua amizade e compreensão. Isso foi para mim, não em relação a atitudes de amizade, mas talvez atitudes ideológicas, políticas, que Ah, muitas para das todos nós. vezes eu me esforço em tentar entender. Enfim, nada mais oportuno do que eu ler isso agora, diante do tema que a gente vai falar. Com certeza, com certeza. Mas me diga um pouquinho de você e depois a live é toda sua. E não é nossa. Então, meu nome é Gabriel, eu sou do Movimento Espírita de Araruama e hoje também do Movimento Espírita de Niterói, onde eu moro hoje, né? Mas participo também da SEDA lá em Araruama e do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque aqui de Niterói. Eu faço parte também, atuo lá na Rádio Rio de Janeiro, com um canal no YouTube chamado Se Liga Espírito. Então tem uma playlist lá no canal do YouTube da rádio. E atualmente também a gente está com um podcast chamado Lente Espírita. Eu e minha amiga Rosália Romão e o Pablo Melo, a gente atua nesse podcast aí para tentar exatamente refletir com as lentes do Espiritismo sobre o nosso dia a dia. E aí é um espaço de 1 hora, às vezes, de uma conversa e tal, que a gente consegue ter um aprofundamento, coisas que as lives também permitem a gente, né? Então é bem esse espaço assim de um ambiente fraterno. Sou evangelizador também há um tempo, né? Já tenho uns 10 anos de evangelização aí, trabalho com mocidade. E hoje também, e faço palestras também há um tempinho. Então é isso, não tem muito não. O histórico de movimento espírita é esse daí. Poxa, que bacana, que presente, bem-vinda. A Rosália esteve aqui com a gente, foi muito bacana. Ela é um A amor, ela é fala dela fantástica. é sim, é sim. É. Mas vamos lá, durante muito tempo foi tanto tabu, né? Falar espírita pode falar de política.
Exatamente, né? E espírita pode falar sobre política, é uma provocação, mas também é uma necessidade. Eu acho que todos nós, Priscila, a gente passa por essas angústias assim, sabe? Todo mundo passa. A gente vive um momento mais polarizado da nossa democracia contemporânea, né? E então, assim, independente dos lados dessa polaridade, mesmo dentro, no meio desse caminho aí, todos vivem, de certa forma, a aflição dessa polarização, né? E a pergunta que é muito oportuna de se fazer é: se nós estamos aflitos, o Consolador prometido que vem consolar as nossas aflições não vem conversar junto com a gente, né? E a gente vê que vem. A gente vê que vem e vem esclarecer de uma maneira muito direta. O que a gente precisa ter é uma fala que eu acho assim muito interessante de Paulo, né? Paulo tem uma passagem aos Filipenses assim que é uma das que eu mais gosto de pensar. Ele fala assim: "E suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no conhecimento e em todo discernimento." Então ele faz uma provocação para a gente que eu gostaria de iniciar a nossa conversa, que é o seguinte: a nossa compreensão de amor, ela precisa evoluir em conhecimento e discernimento. Então talvez nós, nesse ambiente que estamos, na sociedade que a gente está hoje, muitos de nós a gente pode ter o pensamento que a gente assim está pronto, né? De que a gente já tem o conhecimento suficiente, o discernimento suficiente de compreender o que é o amor e de exercer esse amor achando que isso é amor. Só que aí tem um problema, né? A nossa meta é o Cristo. Paulo vai dizer que o amor do Cristo nos constrange. Ou seja, o Cristo era sempre uma coisa que atraía ele como um magnetismo e constrangia ele a amar mais. Por isso que ele vai falar isso. Eu preciso, toda vez que eu vou pensar em Jesus e que eu pensei já em um ato de amor, ele me faz pensar num ato mais para frente, num ato mais ousado de amor. Então, sob essa perspectiva, a nossa compreensão também de construção de uma sociedade harmônica, né, ela precisa sempre também tá evoluindo. A minha, a sua, dos amigos que estão Sim. ouvindo, de outras pessoas. E aí, esse termo, e aí partindo dessa ideia, né, trazer essa conversa para a gente não é o objetivo meu aqui dizer que eu vou responder tudo, não é. Eu acho que eu não sou sociólogo nem cientista político para falar abertamente sobre isso, mas sou uma pessoa que busca minimamente se inteirar. Eu gosto do tema. Minha filha mexeu no ar-condicionado aqui, eu fui ligar, tô morrendo congelado aqui, vocês me desculpem. Ela pega o controle, some com o controle, aí eu tô olhando aqui, gente, mas esse quarto tá quase. É É, Frozen, ela foi para é, Arendelle. foi. E aí, o que é interessante pensar é o seguinte, né? Nós, quando pensamos assim, o espírita pode falar sobre política? É uma reflexão mínima que a doutrina espírita, eu não preciso ser aqui um estudioso da política em si, a doutrina espírita nos dá ferramentas para isso. E é isso que eu queria trazer, né? Então, começando a pensar basicamente sobre os termos que a gente tem, porque Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na introdução, ele vai pegar a primeira parte e vai falar assim, ó, primeira coisa, se vamos falar sobre um processo de construção de um conhecimento, precisamos definir bem as palavras. Então ali ele vai definir o que é espírita, o que é espiritismo, ele vai falar que existem muitas definições sobre alma, que a gente precisa saber sobre o que estamos falando em relação à alma. Então é muito importante nós termos um apreço à palavra. Então quando a gente fala assim, o que é o espiritismo? Bem, o espiritismo, ele é uma doutrina, né? Codificada por Kardec, mas ela é uma doutrina dos espíritos que trata da realidade do mundo espiritual, como essa realidade se interage com o mundo material e quais são as leis que regem esse mundo espiritual, né? É claro que a partir daí vamos ter várias consequências de aprofundamento sobre os princípios fundamentais do espiritismo. Mas se a gente sabe que o espiritismo é isso, a gente precisa também entender quem é o espírita. Bem, o espírita, ele é o adepto da doutrina espírita, que não só
é o adepto da doutrina espírita, que estuda, que gosta do espiritismo, que busca trazer isso para alimentar a sua vida, mas ele também é um cidadão, né? O Sim. espírita, ele vai à escola, ele vai à faculdade, ele trabalha, ele mora em diversas cidades, ou já morou em uma, já morou em outra, ele tem opinião sobre como está o andamento da cidade que ele está, se o asfalto está bom, se o saneamento está legal, se está faltando médico para um, se está faltando médico para o outro. Então, o espírita, ele é, antes de mais nada, cidadão, porque ele está inserido na sociedade, né? Então, Sim. essa adjetivação dele ser adepto da doutrina espírita não faz com que ele deixe de ser o morador da cidade, né? Não é E aí, excludente, né? não, exatamente, não é excludente. E aí, o termo que a gente precisa entender também é o que é política, né? Agora que a gente já sabe o que é espiritismo, o que é espírita, o que é a política. E aí eu queria trazer lá na ideia dos primórdios, né, lá procurando o que os gregos vão construir como uma ideia de política, né, ela é originada na Grécia, numa necessidade dos gregos, porque antes nós não vivíamos em cidades. Mas aí as pessoas começam a se organizar em cidades na Grécia Antiga, que tem um nome interessante. O nome das cidades, o pessoal chamava as cidades de polis. Olha só, chamavam as cidades de polis. E os moradores das polis, dessas cidades, eram os políticos. Ou seja, eram as pessoas que participavam da polis e da organização social daquela polis para o seu bom funcionamento. Então, a política que vem da polis, ela vem como uma necessidade dos moradores dessa cidade de se organizarem para que tenha um mínimo de funcionamento aquela cidade, não seja uma coisa a Deus dará, né, e que vai ao acaso. Então, esse é o primeiro ponto. Os políticos, o político não é uma profissão, o político somos todos nós que estamos na cidade. E Aristóteles vai dizer ainda que o homem é um animal político. Como assim o homem é um animal político? A gente late política, a gente mia política, não é bem... Às vezes, talvez. Às vezes, a Às vezes. página já foi boa também para isso, né? Mas o interessante de saber que realmente um late, outro mia, o outro está mais manso. Somos pessoas diferentes, que pensam diferentes e que se influenciam mutuamente. Às vezes o latido de um implica com o miado do outro, e até o próprio cantar da coruja, ou o cururu da coruja, que eu não sei que nome a gente vai dar para esse canto, mas ele faz com que os animais se influenciam. E para a gente também é a mesma coisa. Quando eu chego na Sim. rua, sento ali na calçada da minha casa e vou conversar com o vizinho, você viu a última cheia que deu aqui? Olha, a prefeitura não está com nada, né? Ou se eu falo se a organização da cidade está legal, olha como é que essas árvores estão bonitas, olha só como que está legal a gente ter um posto médico aqui do lado, nossa, pintaram a nossa rua. Essas coisas, essas pequenas conversas fazem com que eu esteja influenciando meu colega, e esse meu Sim. colega esteja me influenciando. Então, automaticamente, o simples me relacionar é uma ação política com a origem do termo, né? Eu estou participando, de certa forma, influenciando a organização da minha cidade, né? E aí eu acho que é legal a gente trazer a definição legal do termo, né? Que Aristóteles falava que a política era um mecanismo que tinha como fim último a felicidade dos homens. Então, vê, ela é um mecanismo. Mecanismos não se mexem sozinhos. Esse mecanismo, ele precisa dos agentes que vão fazer com que esse mecanismo funcione. E a consequência desse funcionamento, segundo Aristóteles, é ter o fim útil à felicidade dos homens. E aí que né? Ao longo da nossa história, tivemos várias formas dessa engrenagem política funcionar. Então a gente teve o feudalismo, nós tivemos o imperialismo, tivemos as ditaduras, tivemos a própria democracia. A própria democracia é uma proposta do funcionamento do mecanismo político para a harmonia da sociedade. Então, qual foi a melhor que a gente achou até agora? A democracia. A democracia, ela é o melhor funcionamento que até hoje a sociedade achou para o funcionamento dessa máquina. Mas a gente precisa entender
que quem faz essa máquina mexer é Deus, é Jesus. Quem Embora faz essa... uns Vai. insistam em dizer que é, mas não. Exatamente, não é. Não é. Até porque o livre-arbítrio, a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, é dado a cada um de nós, né? E Deus não interfere nisso, por mais que ele queira nos acolher e nos apontar um bom caminho, né? É igual você chegar para um filho, filho, botar a mão no fogo não é legal. E aí você vê a criança atacando-lhe a mão no fogo, né? E quando você não vê. Então, nesse sentido, a gente entende que quem constrói esse mecanismo com um fim útil de gerar a felicidade dos homens são seres que, segundo a escala espírita de evolução, né, a escala espírita é dividida em 3 partes, e a base dessa escala predominam os seres onde a matéria predomina sobre o espírito. Né? Sim. E aí a matéria predomina sobre o espírito. Vou fazer perguntas aí, a galera, se quiser interagir, pode interagir. Matéria predomina sobre o espírito. A segunda é o espírito predomina sobre matéria, espíritos bons. Não vou nem falar dos espíritos puros, que é do topo, mas para saber em qual das duas a gente está. Se você está ansioso ou ansiosa, você para nesse momento para se acalmar ou vai comer um bolo de chocolate, tá com um chocolatezinho na boca, vai comer um doce, ou dá mais 3 garfadas do que precisava dar, ou então, não sei, bebe, ou você vai fazer uma meditação, vai tentar se acalmar, achar a paz dentro de você. Responde aí, povo. Em que nível a Vai pro gente está? shopping, vai pro Vai no shopping. shopping, vai no shopping, Pois é. desconta no outro, né? Ou Comer óbvio. Ah lá, Samantha mandando aí comer óbvio. E isso é o de cada um de nós, Samantha. Se o nosso carro bate na rua, né? Se a gente tem ali uma fechada, alguma coisa acontece, né? A gente fica tão irritado que o nosso carro, né? Ele sofreu algum tipo de dano, que a gente já levanta preocupado em quem a gente vai culpar ou como a gente vai se eximir da culpa do dano material. Eu não estou preocupado com as questões espirituais de estabelecer primeiro uma linha de empatia com a pessoa, né? Ah lá, Rafael falando aquele chocolate maroto, exatamente. Aqui em casa não pode faltar aquele chocolate maroto. Eu digo que aqui em casa é assim, ó. Quando a esposa entra de TPM, eu tenho sempre um chocolatezinho, né? Eu vou me afastando e vou jogando chocolate assim. Falando assim, linda, hoje você tá... Tô brincando, gente. Mas você tem... você está testando a sua próxima encarnação, deve ser, né? Testa, Pode testa. ser. Eu tenho uma amiga no trabalho que eu falo que é assim, que ela tem a TPM dela é danada, né? E aí no dia que eu falo, tudo bem, você tá naqueles dias, tá ótimo, vou mandar, vamos conversar. Então, gente, nós somos seres que somos muito mais governados pela matéria do que pelo espírito. Então é natural que o movimento da máquina política ela tenha consequências naturais de homens humanos, de mulheres humanas, né? No Sim. nosso estágio evolutivo. E aí a gente vai ver, né? Então essa política que tem o objetivo de o fim da felicidade dos homens, né, Priscila? Então eu sonho assim, por exemplo, nossa, eu sonho uma sociedade que ninguém morra de fome, né? E aí o que acontece? Os homens vão se organizar. Como é que a gente vai fazer para ninguém morrer de fome? Como é que a gente vai fazer para ninguém morrer de fome? Só que esses homens que vão tentar colocar em prática que ninguém morra de fome são imperfeitos. Sim. E muitos podem, inclusive, achar que estão tentando construir um edifício bom, mas na verdade não estão. Quando o orgulho cega esse pensamento que é capaz de fazer aquilo que Paulo nos fala, de rever o nosso grau de amor tendo Jesus como meta, de eu olhar com discernimento sobre o amor que eu já consigo viver, sobre o amor que eu já consigo e discernir, né? Reconhecer o direito do meu próximo. Então, essas construções, elas são movidas por seres imperfeitos, né? Então, que naturalmente vão ter... E aí a gente tem que pensar, em quem que eu crio a minha expectativa? Na máquina, né? Sim. Eu crio a minha expectativa nos homens que vão mover essa máquina, ou eu vou criar a minha expectativa em relação a uma meta, porém compreendendo
que essa máquina vai ser operada de diferentes formas ao longo do tempo, e eu preciso entender que se eu focar em homens e colocar responsabilidade unicamente em homens que vão conseguir ter o sucesso, alcançar a felicidade dos homens, eu vou estar automaticamente me frustrando. Sim. Por quê? Porque esses homens são imperfeitos. E como diz no livro dos Espíritos, a gente vai ver várias vezes, né? Eu não posso, como diz Jesus, né? Não pode uma árvore má dar bons frutos, nem uma árvore boa dar maus frutos. Se nós somos espíritos imperfeitos, eu não posso Sim. esperar perfeição disso, né? Então eu preciso mudar o foco do pensamento político, usando o espiritismo já para ajudar a gente a raciocinar. Eu preciso pensar não nos homens e considerar os homens a minha esperança. Eu preciso entender o que esses homens estão dando de frutos. E eu preciso analisar esses frutos, mesmo que eu goste muito do homem A, B, C ou D. Sim. E aí eu vou analisar, segundo Paulo, com todo o conhecimento e com todo o discernimento. Olha, esse aqui é o político que eu gosto mais, mas vamos ler o projeto que ele está propondo aqui. Ou vamos ver se ele não está propondo projeto nenhum. Ou vamos ver se o que ele está propondo aqui é a saída de uma coisa que é muito boa. Eu preciso analisar. Eu não posso considerar que uma mensagem que me chega no WhatsApp é um atestado que aquela coisa é boa ou aquela coisa é ruim. Porque a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 642. Né? Deixa eu ir nela aqui, que essa é uma questão muito importante para a gente refletir. Ela vai falar assim, ó. Não sei nem onde é que eu botei ela. Tá aqui. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição na vida futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ele está dizendo não. Os Espíritos dizem que não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, quando a gente recebe uma mensagem e passa automaticamente, qual era o bem que eu poderia fazer ali? Segundo Kardec, é o crivo da razão, da análise, do bom senso, ver se está de acordo com o amor, ver se está de acordo com respeitar o direito do meu próximo, usar o que Kardec trazia da universalidade das informações dos espíritos. Porque, o que Kardec fazia? Kardec fazia assim, ó, vinha uma mensagem de um espírito. Isso está lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Vinha uma mensagem do espírito, né? O controle universal do ensinamento dos espíritos. Vinha uma mensagem do espírito. Ele não acreditava de primeira. Ele perguntava para diversos médios para ver se aquela resposta se repetia e ele mesmo analisava para ver se aquela resposta era moral o suficiente para que ele considerasse. Para que ele considerasse. E quando passava nesse filtro dele, do bom senso dele, de outras pessoas também, e da universalidade dos espíritos, ele assumia aquilo ali como uma possível, né, verdade, e quando essas verdades passavam por todos os escrivos, iam para as obras, né, como foi composto o Livro dos Espíritos. Você quer falar um pouquinho? Alguém quer perguntar alguma coisa? O que eu ia dizer, até, obviamente, estamos falando de política, eu costumo sempre comentar, nós nos reuníamos antes da pandemia, às terças-feiras, presencialmente. E eu sempre digo isso, somos todos falíveis, né? Somos humanos. Então não deposite todas as suas fichas num dirigente espírita ou naquela pessoa que você, por ter simpatia, afinidade, sintoniza muito bem com as ideias daquela pessoa. Mas não acredite todas as suas fichas nela. Porque somos passíveis de erro e vamos errar. Ou por conta de um mau humor, ou por conta de um equívoco mesmo, ou por conta de um egoísmo, e vamos errar. E a sua fé, ela jamais pode estar baseada em nível humano, né? E essa passagem que você trouxe de Paulo é a coisa mais linda. O amor de Cristo, ele está sempre nos estimulando a ser mais, né? A buscar amar mais. E como o humano ele não faz isso. Embora os filhos nos estimulam, né, a nos doar de maneira quase que absoluta,
mas no universo que vivemos é pouco, é limitante, considerando o tanto de amor que Cristo despende para todos nós. Sim, sim. É, isso é lindo, né? Porque nós temos não só uma meta, o Cristo não só é uma meta, mas como ele é um guia. Por isso ele é modelo, ele é a meta e ele é guia. E Sim. nós temos a possibilidade de buscar essa sintonia com ele para que ele guie a gente também, né? Porque realmente vivemos momentos difíceis. É muito difícil passar pelos momentos que a gente vive crises, a gente vive uma crise política, uma crise sanitária, a gente vive uma crise econômica, muitos colegas perdendo emprego, o auge da polarização. Então, assim, buscar a forma com que a gente vai criar essas pontes, ela é fundamental. Eu li um livro há pouco tempo, por indicação de amigos, chama Comunicação Não Violenta. Eu me apaixonei pelo livro Excelente, e excelente. excelente. Acho que essa é uma leitura necessária. Inclusive tem uma plataforma que está disponibilizando o audiobook dele para essa semana gratuito. Ela fica no ar só essa semana, depois sai. Mas também é uma alternativa para a galera que prefere escutar ou que só tem essa possibilidade, né? E aí eu queria tratar um termo que é o seguinte: a gente, nesse sentido desse termo político, já que a gente falou sobre político, né? Política, entender que existe hoje um dos mecanismos que a nossa sociedade se organizou para falar de política é a política partidária, né? E o que vem a ser a política partidária? Bem, ela é um dos meios de se exercitar a política, porém não é o único, né? Diz respeito às entidades que se agrupam em pessoas em torno de uma mesma ideia, ou pelo menos deveria ser, e procuram lançar candidatos para tentar elegê-los aos diferentes cargos políticos que existem, né? Dentro desse aspecto, a gente entendendo também que existe uma aplicação, um termo contemporâneo para a política que pode ser expresso no seguinte fator: compreender a política como a arte de guiar ou influenciar o modo de governar pela organização de um partido político, influenciar a opinião pública, pela aliciação de eleitores com o fim útil da felicidade dos homens, como diz Aristóteles, né? É entender que todos nós somos, como diz Aristóteles também, animais políticos. E aí, a gente vai agora fazer o seguinte movimento. Espírita pode falar de política? A gente já viu que o espiritismo de cara já nos dá uma ajuda para refletir a política, né? Refletir todos os mecanismos que poderiam existir que são manipuláveis pelo homem, como a política. Mas agora vamos fazer o seguinte: agora que a gente já entende que a política é a arte de guiar e influenciar através desse mecanismo para gerar felicidade comum, a gente vai pensar o seguinte: amar ao próximo como a ti mesmo é política? Quando Jesus fala assim, amar ao próximo como a ti mesmo, ele está influenciando que aquela pessoa se anime de amor para a construção das suas relações consigo mesmo e com o próximo. Bem, construir relações com o próximo é construir um ambiente social. E se é construir um ambiente social, segundo o termo política, é política. Porém, Jesus está falando que partido que a gente tem que fazer? Jesus está falando se a gente tem que usar do feudalismo, do imperialismo, da ditadura, de usar boné com bolinha rosa para poder gerar, para poder vivenciar o amar ao próximo com a ti mesmo. Ele não está falando sobre isso. Então ele não está falando sobre o modo. Ele não está preocupado com o modo, porque ele sabe que o modo ele vai ser desenvolvido e vivido pelas limitações humanas. Então o que ele traça para a gente? A meta. É a meta que vai ser ressignificada o tempo todo. Amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente vai no Livro dos Espíritos. Na questão 793 do Livro dos Espíritos, eu acho que ali é um compêndio, né? Kardec pergunta assim: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Os espíritos respondem uma resposta linda e Kardec vai fazer comentários que ele divide em tópicos. Cada um dos tópicos que ele divide é uma reflexão política e a gente encontra mais aprofundamento dessas reflexões políticas no próprio Livro do Espírito. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou ler esses tópicos pra gente e a gente vai no Livro dos Espíritos tentar achar uns tópicos que ele desenvolve um pouco mais. Olha só o que ele fala. Onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade
Liberdade, desenvolvimento e inteligência é eu posso estudar tudo, eu posso ler tudo, eu preciso ter direito a tudo. Inclusive, o último livro de Kardec se chama A Biblioteca Espírita. Construindo a Biblioteca Espírita. Não sei o nome ao certo aqui, mas é exatamente isso. Tem lá, é o último opúsculo que Kardec escreve, e ele vai falar que na Biblioteca Espírita tem que ter obras contra e a favor do Espiritismo. Para que O o livre pensador... pensar. Exatamente. O livre pensar. Então, ele era um pensador, né, que tinha acabado de beber do iluminismo e saber o que representou a Idade das Trevas. Então, ele queria influenciar esse livre pensar. Né? Ele vai dizer mais. Ele vai dizer assim, ó, onde exista o menor número de desgraçados. Né? Onde o fraco encontra sempre amparo contra o forte. Né? E aí a gente vai ver a questão das segregações raciais, do preconceito, não dizendo que essas pessoas sejam mais fracas do que nós, não, mas Sim. politicamente, como a Rosália falou aqui quando ela veio com toda certeza, politicamente essas pessoas sofreram ao longo dos tempos uma segregação que hoje a gente teria uma aristocracia da força que segrega essas pessoas. Se a gente quiser entender um pouco mais sobre essa ideia de aristocracia, que é o governo das forças, a gente pode ir lá em Obras Póstumas, tem um capítulo chamado Aristocracia. E Kardec vai falar sobre as diversas formas de aristocracia, que é de exercer o poder de governar. Ele vai falar sobre o poder de governar pela força, pelo dinheiro, pela inteligência, etc. e tal. Outro tópico, Kardec vai falar sobre uma civilização completa, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam respeitadas, onde com menos parcialidade se exerça a justiça. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem um encarceramento em massa da Sim. população negra. O que é Sim. isso? Se não uma justiça parcial. Né? Se uma pessoa branca de classe média, ela é pega com uma quantidade, por exemplo, de determinada droga, e o negro ele é pego com a mesma quantidade, pode ter certeza Um é quem vai enquadrado em ser preso. tráfico. E Um é o outro é quadrado o de tráfico. usuário. É o usuário, exatamente. Outro tópico, onde menos enraizado se mostram os preconceitos de casta de nascimento e onde os privilégios e onde as leis nenhum privilégio consagrem. A gente citou aí alguns exemplos. Agora, a gente vai fazer um movimento. Tem muito tópico no Livro dos Espíritos, Priscila, que a gente poderia ir, mas eu vou escolher alguns hoje, beleza? A gente vai entrar em Perfeito, alguns perfeito. hoje, assim, de leve. Deixa eu escolher aqui. Estou tirando aqui que ele está apoiado no computador. O primeiro tópico, para a gente ter uma noção legal, eu acho que esse aqui, para a gente falar sobre política e espiritismo, é um dos melhores, porque é o seguinte, Kardec vai fazer uma questão de número 829, que ele vai perguntar assim: haverá homens que, por natureza, estejam destinados a ser propriedade de outros homens? Ele está perguntando a escravidão. O tópico Ah, é escravidão. A resposta do Espírito é aquela batata, né? É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. E a escravidão é um abuso da força, né? E aí, eu não vou desenvolver muito não, Kardec faz até um comentário que é contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão. Né? É contrária à lei natural, contrária à lei de Deus. Primeiro tópico, aí eu pergunto, ela é uma opinião política? nenhum momento. Não, digo, Ah, essa questão, ah, ela sim, é uma sim, opinião sim. política? Ela é total uma opinião Sim, 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 política. sim, sim. Né? Sim, Porém, ela não está dizendo por quais meios o homem vai sim. fazer com que a escravidão acabe, quem é o político que vai ser o responsável, se é um rei que vai vir e vai dar um decreto. Não está falando sobre isso. Não, ele não está preocupado com os meios, porque os meios são responsabilidade dos homens. Mas a noção, a utopia necessária, o sonho, a idealização, essa ele fala. Sim. Sociedade humana que que vive de escravidão está em desacordo com a lei natural, que é o amor. E aí, meus amigos, por que eu gosto tanto dessa questão? Porque ela é porreta. Porque ela é muito direta. Sabe por que ela é direta? Em que ano foi publicado o Livro dos Espíritos? Um chocolate para quem falar.
Ah, 1857. nós ainda 1800. vivíamos na escravidão aqui. Perfeito. Olha só, o Livro dos Espíritos sai, mesmo a segunda edição, que é em 1860, ele sai num tempo em que a escravidão ainda rolava. Ele não só faz uma opinião política, como ele está entregando o papel na mão do homem, falando assim, ó, corre atrás de acabar com a escravidão, porque isso aqui é contrário ao amor que o Cristo te ensinou. Isso é contrário à moral, né? E aí, só para continuar aqui, tem uma, essa aqui é muito forte. Olha só, questão 813. Há pessoas que por culpa sua caem na privação e na miséria. O Kardec está afirmando, tem pessoa que cai na privação e na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Olha, Kardec afirmou, ó, a pessoa tem culpa, mas e a sociedade não tem culpa nenhuma? Essa é uma pergunta política direta, né? Ela é uma pergunta política direta. Agora vamos ver a resposta dos espíritos, para ver se eles falam qual partido que a gente tem que ir, se a gente tem que botar um rei no Brasil, se é nos Estados Unidos ou na Europa. Olha só a resposta dos espíritos. Então a pergunta de Kardec é se a sociedade cabe alguma responsabilidade. Resposta do espírito. Cabe certamente. Enfático. Pá! Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a culpada, é a principal culpada de semelhante coisa. Priscila, quando você faz uma coisa que você se sente culpada, como é que o que acontece dentro de você? Vamos supor que você falou uma palavra que não devia para alguém. Como é que fica dentro? A primeira vergonha, né? Primeira vergonha, aquela situação de tentar reparar aquilo de alguma forma. E para tentar reparar aquilo, você pode simplesmente não pensar como você vai Não, fazer aquilo? inevitável. É uma forma de exercer política. Como que eu não vou pensar? Como que eu não vou me Você precisa pensar. comunicar para reparar aquilo? Exatamente. Então, quando os espíritos estão falando... A gente, quando lê o livro dos espíritos, eu acho fantástico é o seguinte, os espíritos eles não tinham 100 anos para sentar do nosso lado e explicar coisa por coisa. Então, eles tinham que escolher muito bem as palavras que eles usavam para que depois a gente pudesse destrinchar, né? Então, quando eles estão falando aqui, a principal culpada, ela está falando primeiro ponto, se ela é principal culpada, se a sociedade ela é a principal culpada por haver miseráveis, ele já está dizendo para Kardec que, olha só, a sociedade é mais culpada do que o próprio indivíduo por ele estar na miséria. Acorda, Tá falando... Priscila, acorda, Gabriel, se coça. Vamos olhar para o irmão do lado. Exatamente. Ele já está falando assim, ó, nós somos os principais culpados de semelhante coisa. Mais do que o próprio indivíduo. Então, aquele nosso amigo, morador de rua, que está lá, a pessoa que está passando fome próxima a nós, ela tem menos responsabilidade daquilo que os espíritos estão nos dizendo do que eles mesmos. Nós temos mais responsabilidade, né? E aí, como você bem falou, quando a gente se sente culpado por uma coisa, qual é o movimento? Né? Bem, primeiro é aquele movimento de reconhecer. E para reconhecer, eu preciso ter empatia. Eu preciso me conectar com aquilo. Eu preciso estudar aquilo. Estudar a miséria, estudar o que é privação. Entender como aquilo aconteceu. Quando, por exemplo, falei uma coisa que eu não devia. Cara, como que eu falei aquilo para minha esposa? Quando? Em que momento? O que eu estava sentindo? Será que eu não estava prestando atenção em alguma coisa que eu deveria prestar atenção? Então a primeira coisa é estudar esse meu movimento. Entender. E depois é estudar os mecanismos pelos quais eu vou tentar participar da construção dessa sociedade para poder ajudar, contribuir para que isso acabe, né? Então os espíritos não estão falando para a gente que a gente precisa ter um reinado, que a gente precisa ter uma ditadura, que a gente precisa ter uma democracia, que a gente precisa qualquer meio que for. Mas que esse meio, ele precisa estar... Voltando aqui, eu não posso falar essas coisas sem passar assim, mas assim, falar sobre democracia é falar sobre a maior possibilidade de amor, de organização social que a gente encontrou até o momento. Exato. Mas os espíritos não estão falando sobre quais meios
nós vamos sim. utilizar para construir isso. Mas eles estão falando sobre política, estão falando claramente sobre política, né? Essa foi até forte. Olha a outra, né? Eu acho E que nos chamando a responsabilidade, né? Porque muitos ainda insistimos em transferir essa responsabilidade hoje para o sistema que encontramos de governabilidade. Isso não é minha perfeito. responsabilidade, isso é do Estado. É muito fácil fazer essa transferência, né? Perfeito. E assim, quando a gente fala sobre isso, eu gosto de falar, inclusive, sobre. Entrou até o meu amigo aqui, Caçamba, ele é também do ramo do teatro. E aí eu uso um exemplo do teatro que é a ideia do espectador, do ator. Né? Então, assim, quando eu estou num teatro, o que eu faço no teatro? Eu sou espectador e eu vejo uma cena acontecendo. Né? E vamos supor que nessa cena tenha um herói e um anti-herói. Então o que eu faço como espectador? Eu me apaixono por um deles Sim. e torço pelo meu herói. Vai, pelo amor de Deus, acaba com ele, acaba com ele. E naquele ponto, a minha responsabilidade é de sentar numa poltrona confortável e estar ali como espectador. Sim. Porém, o que a vida nos convida não é ser espectadores. Porque o espectador é muito tranquilo, né? Vamos supor que esse herói seja um político A e o anti-herói seja um político B, ou partidos, entre outros. Então, o que eu faço? Eu começo a torcer por um herói. Estou torcendo por um herói. Quando ele se revela no meio daquela trama teatral como, na verdade, um anti-herói, eu simplesmente tenho o trabalho de me desapaixonar por ele, ou de me apaixonar amargamente, e eu começo a atacar tomate nele, e eu vou simplesmente me apaixonar por outra pessoa. E eu continuo, como você bem disse, Priscila, numa postura passiva. Eu só vou mudando para quem eu torço. E a maioria de nós vive na sociedade, né? E a gente exerce a nossa política de uma maneira passiva. Eu votei naquele político, mas olha, ele não fez como deveria. Simplesmente eu não concordo com isso. Mas na próxima eleição eu mudo. Não, esse daí é o cara que está como espectador, está torcendo sentado na cadeira. E aí é importante a gente entender como nos convida Augusto Boal, que é um dramaturgo que eu amo, brasileiro, que criou o Teatro do Oprimido, né? Ele vai nos convidar a sermos espectadores, entrar na cena, no palco da vida e interagir com aqueles atores e ali emitir a nossa parcela de vivência daquilo que a gente compreende, do que é bom e o que não é bom. Já que a gente viu, né, que o Espiritismo nos convida a refletir a política, ele nos convida a sair também, Priscila, do sofá. Olha só como é que ele nos convida a sair do sofá. Questão, eu só estou procurando ela aqui, mas é a questão 932 do Livro dos Espíritos. Essa é aquela questão que dá uma coceira na gente, da gente pirar, porque ela treme. Meu amigo de comércio aí, Bruno Olímpio, grande abraço, meu irmão. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja os bons? E aí vai dizer, por fraqueza dos bons. Os maus são Eita. intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. E aí, um exemplo de um religioso que vivenciou a sua experiência política e transformou a sociedade, dizia: o que me preocupa não é o grito dos maus, sim o silêncio dos bons. Sim. Entrou até minha irmã agora aí. Beijo para minha irmã. E aí, o que Martin Luther King faz? Década de 60, nos Estados Unidos, preto de um lado do ônibus, branco de outro, banco separado. A pessoa, grande abraço para a Mari e para a Magno, meus irmãos também, dentro de casas, banheiro separado para negro, né? Em espaços públicos existia a escola do negro e a escola do branco, né? E aí o que acontecia? O que Martin Luther King faz? Movido por uma inspiração de Gandhi, da política da não violência, começa a fazer marchas nos Estados Unidos dizendo que ele não concordava. Que era a forma dele dizer, olha, estamos aqui como grupo,
sem violência, para dizer que a gente não concorda. Essa é a forma. Por que eles se uniam e iam para as ruas? Porque não havia outra forma deles conseguirem que a sua voz fosse ouvida. Então, é uma ação política de um religioso que entendeu que precisava contribuir para que as leis humanas progredissem. Ah, é, Gabriel, mas será que a gente tem que participar da construção de leis humanas? Questão 795 do Livro dos Espíritos. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Aí respondem os espíritos. Nas épocas de barbárie eram os mais fortes que faziam as leis e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação dessas leis. Mais estáveis se tornam as leis humanas à medida que se aproximem da verdadeira justiça, isto é, à medida que vão sendo feitas para todos e se identifiquem com a lei natural, que é a lei divina. Ou seja, as leis vão se modificar, mas vão se modificar proporcionalmente à transformação do homem. Bem, se o Espiritismo nos anima a melhorar moralmente, os espíritas estariam desassociados da construção de um processo de uma sociedade harmônica? Ué, se nós que estamos nos modificando, ou deveríamos, modificando moralmente, vamos ficar isento disso, com quem que a gente vai ficar torcendo que alguém construa leis boas? A gente vai ficar torcendo que a gente tenha que estudar e entender que leis são essas, escolher melhor os nossos candidatos e não escolher os nossos candidatos por gosto, por paixão. Ah, porque um é bonitinho, porque aquela é bonitinha, porque aquela tocou meu coração, porque aquele é meu primo. Não, não. E esperar se beneficiar, né, da massa que, de repente, pensa e se engaja, independente de estar espírita ou não, mas muito se vê em empresas. Não vou entrar nessa discussão, deixa a CIPA ganhar, eu não quero saber, mas depois é beneficiado por questões que são decididas em favor do funcionário. Mas na minha posição de em cima do muro, eu me mantive neutra. Não faço política. Durante muito tempo eu ouvi isso. Política não se discute. Política, religião, futebol não se discute. Mas como a discussão ela é muito, muito levada ao lado da exasperação. Mas não é discussão belicosa. É Exato. o livre pensar. É você pensar e entender que realmente você é peça fundamental dessa engrenagem. Para que a lei do progresso aconteça, porque senão a gente fica para trás. Exatamente. E os espíritos, Priscila, vão fazer um convite a gente que eu acho dos mais lindos, né? Eles vão falar sempre assim, olha só que coisa interessante, né? Vamos entrar em pontos delicados aqui, eu acho que a gente tem 12 minutos, não é isso? Temos. Tá. 12 então minutos. vamos lá. Questão 841 do Livro dos Espíritos. Para respeitar a liberdade de consciência. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que transviam obedecendo a falsos princípios? Kardec está perguntando duas coisas. Ele está perguntando assim, para respeitar a liberdade de consciência, eu tenho que deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Né? Ou poder-se-á sem atentar contra aquela liberdade? Ou seja, sem atentar com aquela liberdade, eu posso tentar outros caminhos para fazer com que ela não se propague? Né? O nosso amigo Bruno aqui lembrando, né, que é preciso lembrar que a neutralidade é também uma posição política e, em geral, aproxima-se muito mais das opressões do que das justiças. E eu acho que da justiça. E aqui essa resposta vai dar exatamente esse tema, Bruno. Olha só. E a segunda que eu vou ler também. Olha só a resposta dos espíritos. Certamente que podeis e até deveis evitar que se propaguem essas doutrinas perniciosas, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força. Sim. Porque a força é o que nos lembra os animais. É o nosso
pretérito. Nós temos hoje uma potência para poder desenvolver e nós precisamos ampliar a nossa forma, como a gente falou no início da palestra, de compreensão do amor. Aí eles continuam, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejareis convencer? Se alguma coisa se impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. E aí, os espíritos, agora fazendo o ponto aí da questão do Bruno, questão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, Kardec, no final, ele fala assim, gente, eu tenho que fazer essa pergunta, é o último item, ele fala assim, no Evangelho eu vou fazer uma pergunta. Haverá casos em que se convence e desvende o mal de outrem? Haverá casos em que se convenha, se desvende o mal de outrem. Resposta de São Luís. Eu imagino São Luís coçando a careca nessa hora, né? Não sei nem se São Luís é careca, mas assim, imaginei que tem. Vai fazer mal para ele? É muito delicada essa questão e para resolvê-la necessário se torna apelar à caridade bem compreendida, como falou 841 do Livro dos Espíritos. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca de se divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender a preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira podem constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, dever-se-á pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes, né? Ou seja, saia do muro. Saia do muro. Mas saia do muro com amor. Com brandura. Com brandura. Nós, usando novamente aquela reflexão que a gente trouxe no princípio, eu vou ler ela de novo, né, para os amigos, sim. Filipenses 1:9. E suplico isto em coração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Então, a nossa forma de pensar amor, Paulo já falando para a gente que precisa evoluir. Porque o amor do Cristo nos constrange e a gente vai mudando sempre a nossa forma de pensar amor. Então, como seria, por exemplo, Cira, a gente pensar hoje o nosso amor no exercício político, né? Olha só quantas coisas. Tendo noção que as nossas leis evoluem à medida que nós moralmente evoluímos, né? Então hoje, nossas leis são um retrato do maior progresso moral que a nossa sociedade conseguiu fazer. Então, respeitar as nossas leis é muito positivo. É muito positivo. Nós temos leis que dão dignidade ao trabalhador. Nós temos leis que dão dignidade a um empresário. Nós temos leis que dão dignidade à pessoa de pele diferente. Né? Leis que punem o racismo, leis que punem a homofobia. Essas leis são o nosso alcance do amor que os espíritos estão falando aqui. Olha, numa sociedade justa não terá preconceito, as pessoas terão dignidade no trabalho. A nossa Constituição ela é uma das mais comentadas no mundo como progressistas, né? E isso é louco, desculpa te interromper, mas claro, isso é muito louco, porque a nossa Constituição era de 88. Ela é muito recente, considerando o lapso temporal e histórico de tudo que a gente vivencia, e foi necessário, e foi uma vitória muito grande, no seu artigo 6º, ser preceituado a dignidade da pessoa humana, sem distinção de sexo, porque até 1987, ou até setembro de 1988, as mulheres elas eram subjugadas. Então a gente não está falando de 2 séculos atrás, não. A gente está falando de poucas décadas, onde foi necessário codificar que tem que ser respeitada a dignidade da pessoa humana em todos os seus aspectos, né? Independente de credo, independente de raça, independente de sexo, independente da sua condição física. Porque até aquela época, os loucos,
se fala de louco, mas eu falei da maneira que era falada, mas não é louco. Os com déficit cognitivo ou os deficientes físicos, eles eram nada. Assim como as mulheres eram nada. Então, isso é muito sério e muito forte, né? E olha que coisa linda, né? Uma lei que vem ajudar a dignificar essas pessoas. Eu penso muito também que uma das formas da gente exercer amor, Priscila, por exemplo, é a Lei Maria da Penha. Quando a Sim, gente, na verdade, a gente está denunciando um homem, por exemplo, a gente fala, cara, eu não vou fazer isso, eu não vou me meter porque eu estou prejudicando esse homem, eu não vou fazer, eu não sei se eu estou fazendo certo, mas essa lei é a gente entender que quando a gente utiliza ela, a gente, na verdade, está dando a oportunidade desse homem de se ressignificar na possibilidade educativa que o nível sim. moral dele permite, né? Porque ainda está numa fase muito animalesca, enquanto essa mulher ela precisa também ser protegida na sua dignidade e ser afastada desse homem, né? É, e eu acho que a gente tem esse convite aí como espíritas, né? O espírita pode falar de política, o espírita ele é muito mais do que o cara adepto a mulher adepta da doutrina espírita. Nós somos cidadãos e se a gente é animado por esse amor ele precisa refletir em todas as partes. E a nossa forma de refletir uma construção social é através da participação, é através de estudar, de conhecer. Imagine aí, ó, imagine se o amor fosse preponderante sobre as relações humanas. Imagine. E muito se fala, não, não vou falar de política. É fundamental, você precisa se politizar, para inclusive entender a doutrina que tanto diz professar. Tem Por... uma passagem. Desculpa, conclua, por favor. Não, 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 não. Não, tem uma passagem do Emmanuel no capítulo. Agora eu não vou lembrar o capítulo, mas ele fala sobre Lázaro, né? Que o João vai falar no seu evangelho que as pessoas iam e criam em Jesus por causa de Lázaro e os judeus queriam matar Lázaro. Então Lázaro, ele foi ressuscitado, não é um ressuscitamento, não é um ressuscitar do corpo, ele foi Sim, ressuscitado em Cristo. Então, um homem convertido em Cristo, ele é uma vida que perambula e consegue converter os outros para o amor só por conta da sua própria vida. Então, que nós possamos ser ressuscitados em Cristo, como Lázaro, no amor, e que as pessoas não vejam e se transformem simplesmente porque a gente fala e porque a gente faz palestra ou coisa e tal, mas porque a nossa vida ela é um testemunho vivo do que Cristo pôde transformar em nós. coisa mais linda. Que coisa Emmanuel é mais linda. fantástico. Coisa mais linda. É que é através dos nossos exemplos, né? É Porque isso. que pena. A gente tem 2 minutos, está acabando. Eu acho que a gente tinha papo para muito tempo. Tem É, muito tópico do livro dos Espíritos, tinha sobre feminino, tem sobre um monte de coisa. Mas é assim, eu acho que a linha de raciocínio a gente conseguiu construir, Priscila. Eu fico muito feliz e agradeço a oportunidade da troca aí. eu lhe agradeço imensamente sua generosidade de estar falando para gente, a todos que aqui vieram, permaneceram conosco. E eu nem te falei, mas você se incomoda de fazer uma prece Não, de modo para a algum. gente encerrar? Vamos lá. Deus Pai de infinito amor e bondade, o Senhor sabe que dentro de nós anima a vontade do melhor, do progresso, de sermos uma sociedade mais feliz, pessoas mais felizes. Mas nem sempre, Senhor, o que nos anima é o melhor. Às vezes a gente acha que está fazendo bem quando na verdade está fazendo mal. Então influencia a nossa vida, sopra no nosso coração o discernimento para saber onde mora o amor e que a gente possa alcançar aquilo que os nossos braços já podem alcançar em exercer esse amor, em vivenciar esse amor. E que o Cristo sempre seja o nosso modelo e guia e que continue nos constrangindo como esse magnetismo que nos atrai para ressignificar a todo tempo o nosso amor, acolhendo aquele a quem a gente odeia, orando por aquele que nos persegue e nos caluniam e abraçando aqueles que com nós comungam no ideal de fraternidade e que possamos trabalhar junto para a construção de uma nova era. Que assim seja. Assim seja, assim é e será.
Que Muito bom. obrigada, muito obrigada. Beijão, Priscila. Um beijo Um pra galera aí. Um beijo. abraço pros amigos que vieram aí. Minha irmã, meu irmão também brotaram por aí, minha cunhada. Beijão. Obrigada, minha gente. Fique com Deus. Até a Até. próxima, Gabriel. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.